Opa, e aí, tudo bem com você? Hoje eu queria comentar em relação ao que aconteceu, a tragédia que aconteceu com o Gunley. E, cara, talvez você nem saiba, né? Não faço a menor ideia de quem seja esse cara. Então eu queria resumir aqui rapidamente. O Gunley é um influenciador que surgiu aí, cara, nessa leva de influenciadores do meio de fitness. Então ele postava ali a sua rotina no meio do fisiculturismo. E ele surgiu, cara, com uma proposta interessante, que era de seguir ali um corpo natural, ver até onde o corpo dele poderia seguir naturalmente. E o cara foi sinistro, mano. Ele conseguiu um corpo sensacional, naturalmente, sem tomar nada, mas ele tomou uma decisão. Eu não acompanhei muito essa trajetória dele, não sei o que motivou ele a começar a usar anabolizante, mas provavelmente também porque ele queria saber os limites, né? Até onde o corpo dele chegaria utilizando agora as paradinhas. Talvez ele já tenha chegado aí ao limite, o que ele queria, né? Com o corpo natural, e resolveu seguir aí com os anabolizantes, hormonizando. No sábado acabou acontecendo uma tragédia, ele veio a falecer. Ainda não se sabe o motivo, né? E não cabe a nós ficar especulando ou julgando o cara, porque eu tenho certeza que os familiares, cara, acompanham as coisas que estão acontecendo na internet e ficam chateados, né? Ouvindo isso. Acho que o que eles gostariam de escutar seria mais uma mensagem de conforto, enfim, ao invés de julgamentos das pessoas, porque já passa muitas coisas na cabeça de alguém que perde um filho, né? Tão cedo, e eu acho que não cabe a nós ficar inflamando ainda esses pensamentos que estão aí. E, cara, eu acho que essas coisas têm que servir de alguma reflexão pra gente. E quando eu vi a história daquele menino, cara, quando eu vi a garra que ele tinha, sabe? A sede pela vida. Quando você assiste um vídeo dele, você se sente inspirado, mesmo ele não ficar falando um discurso de coach, sabe? Mesmo ele não tá falando nada demais, a garra que ele tem já dá uma vontade de você, cara, simplesmente querer ir lá, vencer seus limites. E isso é algo que poucos têm, cara. Poucos têm essa chama que ele tinha, né? Acho que a reflexão que eu tenho, que eu tirei pra isso tudo, é que muitas vezes, cara, a gente precisa tomar muito cuidado com as amizades que a gente tem, sabe? Com as companhias que a gente decide ter. E isso, cara, em todas as áreas da sua vida, sabe? Seja nas áreas da sua empresa ali, às vezes você chega num lugar e aí, cara, parece um cara que é bonzinho, que quer o seu bem, que sempre tá falando bem de você, mas nas suas costas, cara, tá planejando o seu pior, né? Não quer te ver vitorioso. Ou às vezes você é muito novo ali, né, naquela área, e a pessoa simplesmente não aceita, cara, que deu o tempo dela ali, ou que talvez você é um cara diferente e que vai conquistar coisas. Cara, essa pessoa quer roubar o seu lugar, ou então se sente ameaçada e aí já planeja ali, sabe, coisas contra você mesmo. Então você precisa tomar muito, muito, muito cuidado, cara, com aquelas pessoas que você divide o seu sonho, com aquelas pessoas que você divide as suas vontades, sabe? Porque você não sabe quem realmente quer o seu bem. E eu vi aqui do lado do Gunley, cara, tinha muitas pessoas que queriam o bem dele, muitas pessoas que o aconselhavam, mas tinha muita gente falando bosta na cabeça dele. E isso, cara, é muito ruim, porque quando você é muito novo, né, ainda mais nessa geração de agora, a nossa geração, eu tô nessa geração, onde a gente quer conquistar tudo muito rápido, cara. A gente quer as coisas pra amanhã. Você vê ali alguém postando que tá magrelo num dia e, cara, no outro dia o cara já tá ali com shape, sabe? Sei lá, dá 2 meses o cara já tá parecendo um cavalo e você pensa, meu Deus, eu tô muito atrasado, cara. As coisas não mudam pra mim e às vezes você não tem o dinheiro suficiente, né? Porque muito se fala contra a hormonização, usar os asteroides ali e tudo mais, mas, cara, é muito caro, né? Se você for usar algo de qualidade, não é simplesmente chegar lá e comprar e pronto, não. Manter esse tipo de coisa, esses ciclos e alimentação, né? A vida de treino que esses caras têm que ter pra alcançar aquilo que eles querem. Cara, isso tudo é muito caro, né? E não é qualquer um que vai ter. Realmente o cara vive de esporte, assim como um cara que joga futebol, vive pelo esporte e, enfim, é complicado demais, mas o que a gente precisa pensar, cara, é quem eu tô trazendo pra minha vida, sabe? Que eu quero pra tá comigo? Cara, em Provérbios, capítulo 12, versículo 26, hoje a gente vai falar bastante de provérbios aqui, porque é um livro, mano, que é sensacional. É como se você pegasse ali um amigo e estivesse falando diretamente com você. E em Provérbios, capítulo 12, versículo 26, diz que o justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. E, cara, eu não quero julgar todos os amigos do Gunley, né? Falar que os caras eram perversos e tudo mais, porque essa palavra perverso é uma palavra forte, né? Mas, cara, um bom amigo mesmo, ele não vai querer te arrastar pra morte, cara. Um amigo de verdade, ele te fala, sabe, as coisas verdadeiras, cara. Ele não vai chegar pra você e vai mentir na sua cara e falar que, pô, é possível chegar no caminho mais rápido, é possível você pegar um atalho, sendo que, na verdade, ele sabe que exige mais de um tempo. Eu tenho um cara que eu treino na academia e o meu tipo de corpo, cara, é um corpo de ectomorfo. Eu tenho muita facilidade
facilidade em perder peso, na real. E isso, pra uns, é um sonho, né? Tem uma galera que sonha em perder peso, tem uma galera que sonha em simplesmente, né, perder gordura e tudo mais. Meu metabolismo é extremamente acelerado, cara. Pra mim, é um pouco mais difícil, né, de simplesmente conseguir ganhar aí massa muscular. Mas, cara, o cara joga real pra mim. Ele fala, ó, se você não se alimentar muito, muito, muito bem, se você não dormir muito, se você não beber muita água, se você não ter uma disciplina, cara, você pode vir aqui todo dia que você quiser, mas você não vai conseguir alcançar nada. Então, esse processo, cara, que eu já contei pra vocês, né, que eu tava 10 quilos abaixo do peso, cara, é muito complicado. Esse mês, por exemplo, a gente fez a avaliação, eu não evoluí absolutamente nada, cara. Graças a Deus eu não perdi, mas eu não evoluí nada. E aí, tipo, isso pode gerar na cabeça de alguém, imagina, alguém que é imediatista, alguém que tá buscando, ou até mesmo quem tá ali vivendo disso, né, de compartilhar isso na internet. Imagina, você faz uma avaliação e aí não muda exatamente nada. Isso, mano, isso gera uma questão na cabeça da pessoa em que faz a pessoa ficar simplesmente maluca, sabe? E essa é a grande questão, mano. Eu imagino que isso possa ter acontecido com ele também, sabe? A grande exposição, tantos comentários, às vezes eu entrava nos vídeos dele ali, cara, o cara tava assim, enorme, e a galera vinha falar, não, mas não tá evoluindo nada, mesmo tomando bomba tá dessa forma. Então, cara, imagina pra cabeça do sujeito que tá passando por essas situações, né, que tá querendo evoluir, que leva isso muito a sério. Cara, simplesmente isso mexe demais com a cabeça da pessoa e a gente precisa tomar mais cuidado também com quem a gente decide ouvir, sabe? Com as coisas que a gente decide fazer pra nossa vida. Mas não vale a pena, cara. Na minha opinião, não vale a pena você ficar pegando atalhos, não vale a pena você querer acelerar tudo, porque as coisas, elas exigem tempo, cara, né? A Bíblia também, lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 11, diz: o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Então, cara, quando você tá ali na academia, quando você, sabe, tá crescendo, tá evoluindo aos poucos, você aprende, mano, a se alimentar melhor, você aprende a ter mais disciplina, você sabe que é um conjunto de fatores e não simplesmente só chegar ali, né, puxar ferro e é isso aí, as coisas vão acontecer. Você entende, cara, que é tudo um processo e que é árduo, o caminho é difícil e pra qualquer coisa, não só na academia, cara, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, tudo exige um processo. Você quer entrar numa boa empresa, você vai precisar do processo de ali, cara, né, estudar pra aquela vaga, estudar, entender o que aquela empresa exige. Uma dica aí pra você, cara, você tá ainda querendo ingressar no mercado de trabalho em alguma área específica, numa grande empresa, cara, eu descobri isso, é muito interessante. Você pesquisa pela vaga, você pesquisa ali pela empresa também e vê um pouco da história, cara, do lugar, a cultura do lugar, pesquisa pelas pessoas, né, que participaram ali daquela empresa, veja o que elas comentam, pra você já chegar meio que sabendo, sabe? Isso faz muita diferença quando o recrutador vai te perguntando algumas coisas e você já tem um pouco da cultura da empresa ali pra poder, sabe, tá acrescentando na conversa. Fala, pô, eu tenho essa característica, sei que isso conversa com tal cultura da empresa e eu quero trabalhar aí porque eu sei que tem isso me interessa demais. Acho que essas coisas te destacam. Sei que a gente fugiu um pouco do assunto aqui, mas faz parte, cara, faz parte de tá querendo se aperfeiçoar, entender que você precisa ser moldado ao longo do tempo. Então não busca, cara, ficar querendo acelerar as coisas. Tem coisas na vida que não tem muita explicação, mas tem coisas que já eram previsíveis. Eu tinha visto alguns vídeos atrás de algumas pessoas que, cara, não estavam satisfeitas com o que o Gunley tava fazendo. E eu não tava entendendo, como eu disse, como eu não acompanho muito, eu falei, cara, esses caras estão, sei lá, pesando um pouco a mão, mas eles provavelmente estavam acompanhando mais, né, a dieta dele, as coisas que ele tava usando. E eles estavam mais por dentro, então por isso eles estavam, cara, puxando a orelha mesmo, falando, cara, para com isso, não vai dar certo. Tem vídeos, cara, dos caras falando, cara, você vai se matar se continuar fazendo isso. E infelizmente, né, eu não sei, cara, o que, né, as companhias, as pessoas e até mesmo as próprias escolhas erradas que a pessoa faz, né, isso meio que cega esse mundo, né, de resultados, de visualizações, de pessoas ali falando o tempo todo na sua cabeça. Isso é difícil, cara, você conseguir, sabe, simplesmente levar tudo isso e sendo muito jovem, você não tem realmente experiência, não tem maturidade pra lidar com tudo isso. Então, cara, se você tá me ouvindo e é muito jovem ainda, entenda, cara, respeite o tempo das coisas. Coloque tudo nas mãos de Deus e fala assim, cara, no tempo certo as coisas vão acontecer. Não fica tentando conquistar a sua vida inteira com seus 20 e poucos anos, não. Isso é um grande erro, cara, sabe? Porque você não vai perder a sua vida se conquistar as coisas com 30, com 40 anos. Já vi diversas pessoas na minha própria empresa mesmo que começaram a deslanchar na vida depois dos 40, cara, depois dos 50. Tem pessoas que entraram ali, eu pergunto, quanto tempo você tem? Eu imagino que o cara tem 10, 15 anos de empresa, e o cara fala assim, não, cara, eu tenho 3 anos na área, porque eu trabalhava em tal área, e aí ele fala, né, às vezes é engenheiro,
arquiteto, às vezes o cara, sabe, não tinha uma formação e simplesmente trabalhava, enfim, de qualquer outra coisa. E aí ele falou, cara, eu vi que tava dando certo aí a programação, na pandemia eu resolvi ir pra essa área, estudei, e aí, cara, simplesmente ele foi pra isso, sabe? Foi pra programação e tem pouco tempo na área. E eu fico assim, cara, muito, muito da hora você ver a dedicação das pessoas em respeitar o processo e cara, entender que na vida você não precisa conquistar. Acho que a internet te dá meio essa sensação de que você precisa conquistar tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido, mas isso é uma grande mentira, cara. Você tem que ter que respeitar os seus tempos, tem que entender que se você não tá conseguindo agora, sabe? Se você tá passando por uma dificuldade agora neste momento, isso vai te moldar, cara, pra ser uma pessoa mais forte no futuro. Então confie nisso, descanse nisso, cara, e deixe que seu coração possa realmente buscar as coisas no momento certo, no tempo certo e sem querer ficar pegando atalhos, porque, cara, eles não valem a pena, principalmente se aquilo coloca a sua vida em risco. Isso vai te prejudicar, pode ter certeza, não coloque sua vida em risco por nada, nem mesmo o evangelho, mano. Cristo, ele não pede que você coloque sua vida em risco porque ele já se sacrificou por você. Tudo que Deus pede pra cada um de nós que a gente faça é viver uma vida de verdade, sabe? De colocar ali sua devoção a ele, de realmente escolher fazer as coisas certas, de, cara, não se prejudicar de maneira alguma, sabe? De simplesmente chegar pra Deus e falar assim, Deus, olha, eu estou passando por essa dificuldade aqui e eu quero que o Senhor me ajude. Boa parte das dificuldades que a gente passa é simplesmente porque a gente não aceita, cara, a ajuda de Deus. E isso é muito prejudicial, cara, quando você simplesmente quer fazer tudo sozinho, quando você quer carregar o mundo inteiro nas costas, uma hora ou outra você vai acabar se sobrecarregando. Você não nasceu pra fazer as coisas sozinho, não. Você tem a ajuda de Deus, cara. Você tem um ser sobrenatural que criou todas as coisas. Ele tá aí disponível pra te ajudar. Então, por que, sabe, você seria essa pessoa que não aceitaria essa ajuda? Então, cara, pra nossa última reflexão, eu queria deixar aí Marcos capítulo 8, versículo 36. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Pensa nisso, cara. Que vantagem tem você simplesmente, né, conquistar as coisas muito rápido, mas acabar acontecendo uma tragédia com você? Eu queria te convidar agora, mano, porque eu acho que é muito importante que a gente faça isso, a fazer uma oração pelos familiares do Gunley, pelos amigos, pela galera aí que gostava dele, de alguma forma ficou abalada com essa situação, que a gente possa tirar o melhor dessa situação, não ficar julgando, cara, não é o nosso papel, nunca faça isso, é muito triste, cara. Alguém que se torna uma pessoa que só fica julgando, que só fica condenando as outras. Cara, pense sempre nisso. O que você pode falar, né, que pode iluminar a vida de alguém. E se você for parar pra pensar na trajetória do Gunley, a maior parte das coisas que eu já vi dele, ele sempre falava algo pra levantar as pessoas e não derrubar elas. Então, ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por essa reflexão que tivemos aqui hoje, por esse momento juntos. Pai, é uma tragédia que aconteceu com o Gunley e nós aqui oramos pela vida dos familiares, pela vida da mãe ali, principalmente dele também, que com certeza, Pai, está muito abalada com essa situação e que o Senhor possa estar confortando o coração dela, Pai, trazendo esperança em meio a essa situação difícil, em meio a esse momento de incertezas, de angústia. O coração dela provavelmente está dilacerado, mas que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer paz, Pai, que excede todo o entendimento, que ela venha, Senhor, a te buscar, a te procurar, que o Senhor possa colocar pessoas, Pai, que venham ali a levar mensagens de esperança e não de julgamento. Esteja orientando também, Senhor, aqueles familiares, amigos e pessoas do meio também, Senhor, que não fique se aproveitando dessa pauta, Pai, para ficar ganhando em cima, que as pessoas possam ter respeito pela vida dos outros, Pai, que elas possam ter respeito por este momento e não ficar, Pai, em nome de Jesus, se promovendo nessa situação que é tão complicada. E para todos que acompanhavam o Gunley, Pai, até as pessoas que ainda não conheciam, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa estar trazendo para nosso coração esse pensamento, Senhor Deus, da gente não querer ficar buscando atalhos, da gente sempre buscar, Pai, em nome de Jesus, a Tua vontade, que a gente possa sempre, Senhor Deus, querer fazer as coisas no tempo certo. Traz calma para o nosso coração, traz paz para o nosso coração, para que a gente possa viver a vida de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Eu te espero amanhã pra gente trocar essa ideia, orar junto. Que Deus te abençoe.